Olá, eu sou Leonor, pediatra e responsável técnica pelo Centro de Vacinas Bauru. Olá, eu sou Kátia, pediatra, responsável técnica pelo Centro de Vacinas de Bauru. Nós vamos falar um pouco sobre dúvidas de vacina de uma forma geral. Tem vacinas que podem ser aplicadas juntas ou é preciso dar um intervalo entre elas? Sim, as vacinas, nós temos as vacinas de vírus atenuados, né? As de vírus vivos e vírus morto. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, se nós fizermos todas as vacinas no mesmo dia, que faz parte do calendário da criança, ela pode ser feita no mesmo dia. Agora, por exemplo, se eu fizer uma vacina de vírus vivo, que é a varicela, e eu tiver que fazer uma vacina de outro vírus vivo, como a febre amarela, é importante, aliás, é recomendado um intervalo de 30 dias. Todos os centros de vacina, inclusive os da rede pública, têm esse protocolo e segue de forma adequada. Então não precisa ter medo, tá? Os tipos de vacina são todos bem avaliados, existe um critério bem rigoroso, o Ministério da Saúde cuida muito bem disso e é um serviço que funciona muito bem, é o serviço de vacinas na rede pública, tá? Tem que ter todo esse cuidado. E todo serviço particular também segue esses critérios do Ministério da Saúde, tá? Bom, mais uma. Existe a vacina da gotinha, que é a SEIB, e existe a vacina Salk, que é a injeçãozinha. Ambas protegem contra a poliomielite. Existe uma obrigatoriedade de se tomar as duas? Então, uma pergunta, complementando a pergunta que você fez, Leonor, é que as mães falam, mas doutora, o meu filho está com o calendário normal, ele precisa fazer as vacinas da campanha? Sim, entra nessa pergunta também. É importante que mesmo você, seguindo o calendário correto no seu filho, principalmente as crianças abaixo de 5 anos, que são a faixa etária que contempla quando se faz as campanhas, que elas tomem esse reforço. Que é a gotinha, né? E a gotinha, que é a gotinha. Que faz o que a gente fala, né, Leonor, do efeito rebanho. Isso mesmo, isso é super importante. Ou seja, existem crianças que não podem tomar essa vacina por N motivos, são doentes ou estão doentes naquele momento. Agora, se todas as crianças ao redor delas tiverem tomado a vacina da poliomielite, ela também está protegendo essa que não pôde tomar naquele momento. Então, esse é o efeito rebanho. No Brasil ainda existe o vírus selvagem da poliomielite e por causa disso ainda não foi suspensa a vacina gotinha, tá? No calendário do posto existe as duas, existe a Salk, que é injetável, a polio injetável, que as crianças fazem lá atrás, lá no primeiro ano de vida, e existe a gotinha, que é feita nas campanhas e em algumas outras doses, tá bom? É isso, então não tem problema. Pelo menos uma dose da gotinha é importante tomar. Então tem que participar das campanhas da rede pública. Exatamente. Bom, se a criança estiver tomando um antibiótico ou outro tipo de medicamento, ela pode ser vacinada? Outra coisa, e se tiver febre, pode ser vacinada? É uma pergunta muito frequente, né? Sim, exatamente. A gente orienta que se dê, após o antibiótico, se aguarde pelo menos uns 2 dias para que se tome a vacina. E também em relação à febre. Por que isso, Leonor? Porque não é que você vai passar mal, vai tomar vacina junto com o antibiótico, vai passar mal? Não, não vai passar mal. A única coisa é que quando você está tomando determinados medicamentos, como antibiótico ou mesmo um corticoide, você pode atrapalhar o efeito bom da vacina. Então convém esperar essas 48 horas e já vacinar. A mesma coisa para a febre. Às vezes a criança tem lá um quadro febril leve, um resfriado que começou, que dura 2, 3 dias e para. Passou 2 dias sem febre, tá tudo bem, mas mantém lá só um narizinho escorrendo, eventualmente uma tosse, isso não impede de vacinar. Vá ao posto e vacine, não atrase vacina. Sempre que possível, não atrasar as vacinas recomendadas lá no PNI.